Esse cara, o nome dele é Anthony. E uma noite ele deu entrada na emergência do hospital. E ele tava com muita dor e coberto de sangue. Tipo, tinha umas mordidas de um monstro nele. Principalmente no braço e na perna. Ele disse pros médicos que foi atacado por um pitbull. Mas quando eles começaram a analisar os ferimentos de perto, eles ficaram meio desconfiados. Porque as marcas eram grandes demais. Então eles ficaram se perguntando o que teria atacado ele. Daí, nessa mesma época, a polícia recebe uma denúncia anônima de que talvez um animal selvagem podia estar solto pela cidade porque teria mordido alguém. E dão o endereço de um apartamento no Harlem. Bom, os policiais chegaram lá para investigar, mas não conseguiram entrar. Só que do lado de fora, na porta da frente, eles conseguiam ouvir uns rosnados bizarros. Daí eles pensaram, que porra é essa aí dentro? Então eles foram até o apartamento vizinho e com uma furadeira fizeram uns furos na parede para ver o que tinha lá. Eles colocam uma câmera pelo furo da parede e lá dentro eles conseguem ver um tigre siberiano de quase 200 quilos relaxando lá dentro do AP. Mas como que esse tigre chegou lá? Bom, vamos voltar pro Anthony. Ele tem 31 anos, é taxista e é um verdadeiro aficionado por bicho. Na verdade, ele ama tanto que um dia ele foi para Minnesota e comprou ilegalmente um filhote de tigre e de leão de um criador lá e trouxe para viver com ele em um apartamento de 5 quartos em Harlem, Nova York. Se liga, nesse AP ele já tinha um jacaré de 1,5 metro chamado Al. E agora ele também tinha um leão e um tigre. O que será que podia dar errado, né? Aparentemente, o filhote de leão já estava meio doente e acabou não resistindo. Mas o tigre estava de boa, então acabou sendo criado ali mesmo. E ele deu o nome para ele de Ming. E o Ming tinha um quarto só para ele. Ele comprou uma caixa de areia para ele brincar e foi alimentando ele na mamadeira até ele conseguir comer comida sólida. E daí eles acabaram virando melhores amigos. 3 anos depois, o Ming já não era mais um filhote. Era um tigre siberiano de quase 200 quilos. E ele ainda morava nesse apartamento em Harlem com o Anthony e com o jacaré. Ele era tão grande que o Anthony tinha que comprar 10 quilos de carne todo dia para alimentar ele, porque os tigres são assim, comem muito. E isso faz a gente pensar que ia dar ruim, né? Lógico. Um cara morando com um tigre dentro de um apartamento em Harlem, Nova York. Só que não. Segundo ele, ter um tigre era praticamente igual ter um cachorro. O tigre seguia ele até no banheiro. E até então, parecia que estava tudo bem. Até que um dia, o Anthony acha um gato de rua abandonado na porta da casa dele. E como ele ama bicho, acabou adotando o gatinho. Chamou ele de Shadow e deu um quarto só pra ele, longe do Ming, lógico. Daí, mais ou menos uma semana depois, ele tava brincando de lutinha com o tigre na sala e o gatinho escapa do quarto. E o primeiro a ver o gatinho na sala é o Ming. Daí ele surta. O tigre entrou em modo besta, começou a pular atrás do gato igual um maluco pelo apartamento inteiro, na intenção de rasgar ele todinho, lógico. Daí o Anthony se joga na frente e fica entre o gato e o tigre. E o Ming derruba ele. Então ele se agarra no tigre com toda a força para não deixar o tigre matar o gato. Só que daí, o tigre acaba agarrando no pescoço dele, depois morde o braço e então acaba travando o dente na perna do Anthony, bem no joelho, e não solta de jeito nenhum. Daí ele ficou lá, com o joelho na boca do tigre siberiano, e ele disse que ficou assim por uns 5 minutos, até o tigre soltar. O tigre soltou e correu pro banheiro, meio que parece que ele percebeu que tinha feito alguma coisa errada, tipo o gatinho mal, e o Anthony fica bem zoado. Ele liga pro resgate e eles levam ele correndo pro hospital, e quando chega lá ele acaba mentindo, falando que tinha sido atacado por um pitbull. Lógico, porque se ele fala a verdade, iam acabar levando o Ming embora. Enfim, voltando pra polícia, eles estavam lá olhando pelo buraco, pensando num plano pra tirar o tigre de lá sem ser devorado. E o plano deles foi o seguinte: eles iam botar um oficial pra descer de rapel pela parede do prédio até a janela do Anthony e mirar um rifle com tranquilizante no tigre. Daí eles miram o rifle pela grade da janela e acertam a bunda do tigre. E o Ming não curtiu muito, né? Então ele corre igual um monstro até a janela e bate com tudo. Daí alguém conseguiu tirar essa foto, o tigre querendo matar o polícia. Então, felizmente, o Ming acaba apagando com o tranquilizante. A polícia entra no apartamento, pega o tigre e o jacaré e leva os dois. E lógico, o Anthony foi preso. Ele foi acusado de ameaça imprudente à vida e posse de animal selvagem. Ele é julgado e condenado a 5 meses de prisão. E o que aconteceu com os animais? Bom, felizmente o Shadow sobreviveu, não foi devorado pelo tigre. O jacaré foi levado para um santuário de animais apropriado em Indiana. E o Ming também foi para um santuário de animais em Ohio, que abriga vários outros felinos. Lá ele tinha um espaço todo para correr e brincar, um lugar para nadar e ter outros amigos tigres. Ele viveu nesse santuário até os 19 anos, o que é bastante para um tigre, e depois acabou morrendo naturalmente.